Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos e, como sempre, vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações, que assim seja. Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que tem os seus trabalhos doutrinários acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por perto, venha, por favor, conhecer a casa, serão muito bem-vindos. E na quarta-feira, aqui nesse formato e também de forma presencial, na nossa casa, o estudo das obras básicas do Espiritismo, que no momento nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, que é do Mundo Espírita ou dos Espíritos. E estamos já no capítulo 6º do livro segundo, que cuida da vida espírita. Na semana anterior, nós iniciamos um item novo, as relações de além-túmulo, ou seja, as relações na dimensão espiritual, no nosso retorno. E nós alcançamos até a pergunta número 275A. Hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 276 sobre as relações de além-túmulo. Lembrando para vocês que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo, e vocês de casa acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá? Vamos à pergunta 276. Quem está chegando agora, vai lá nos vídeos anteriores, dá uma olhadinha e depois segue aqui com a gente. Então vamos lá. Kardec vai perguntar: aquele que foi grande sobre a terra e que se encontra em um estado inferior entre os espíritos, sente humilhação? Aquele que foi grande sobre a terra e que se encontra em um estado inferior entre os espíritos, sente humilhação? Ou seja, aqui na terra se sentia superior, tinha títulos, tinha poder, tinha comando. Ao retornar à dimensão espiritual, que esses títulos, esse poder, essa grandiosidade do personagem, que não vai, quando o espírito retorna, chega lá sem título, sem esse poder, sem essa superioridade. Ele se sente humilhado, ele sente humilhação? Essa foi a pergunta. Resposta dos espíritos: não raro, sente-se muito humilhado, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Ou seja, quanto mais valorizava o título do personagem, quanto mais valorizava as conquistas do personagem, que são transitórias, que pertencem apenas ao personagem, que representa o espírito, e não o que integra o espírito, porque título, poder, nada disso vai para o espírito. Pertence ao personagem que representa o espírito e que morre com ele, porque o personagem morre. O personagem Sandra Naira vai morrer, vai deixar de existir. Mas o espírito, a individualidade que utiliza esse personagem, que é imortal,
Quando chega no plano espiritual, deixa tudo aqui com o personagem. Os títulos, o poder, as considerações, as conquistas materiais. Isso não vai. E quando chega no plano espiritual, quando chega na dimensão espiritual, sem esses títulos, sem esse poder, a pergunta de Kardec é se ele se sente humilhado. E os espíritos dizem, na maioria das vezes, principalmente se era orgulhoso e invejoso. Ou seja, quanto mais se valoriza o que pertence ao personagem e que não são conquistas do espírito, quando chega lá e esse personagem, que era todo orgulhoso, que tinha todo o poder, vê que ali ele não tem poder algum, ele não é diferente de ninguém, ele não se sente acima de ninguém, ele vai se sentir humilhado, ele vai se sentir mal, o orgulho vai bater. E invejoso é se ele vê, como na pergunta número 275A, que fala que ele pode encontrar alguém que aqui, quando estava na dimensão material, era um subalterno, um súdito, alguém que ele considerava que era inferior, que ele tinha poder, encontrar essa pessoa lá e numa condição até melhor que a sua. Não de título, mas de conquistas. Ele vai, além de se sentir humilhado, ele pode se sentir com inveja daquele que tem conquistas que ele, embora todo o poder, todo o título, toda a nobreza, não conseguiu conquistar. Essa foi a pergunta número 276. Na pergunta 277, Kardec vai dizer: o soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos reconhece-o ainda como seu superior? Não só o general, mas um súdito, por exemplo. Então, aquele soldado vê o general, ele ainda vai reconhecer que aquela patente tem superioridade, vai ter que prestar continência, vai ter que submeter aquele que na dimensão material tinha uma hierarquia maior do que a sua, um rei ou uma rainha, que o súdito vai ver, vai ser meu rei, minha rainha. Essa hierarquia, essa superioridade que pertencia à experiência que foi vivida na dimensão material, quando estavam encarnados. O espírito ainda vai reconhecer aquele outro como superior? Resposta dos espíritos: o título não é nada. A superioridade real é a que conta. Porque o título, o poder, as considerações, as conquistas materiais, elas ficam aqui, porque elas pertencem ao personagem. E elas servem para que o personagem se utilize dela para fazer as suas conquistas internas. Porque a superioridade real, que são os valores, a integração de habilidades, o quanto eu utilizei essa experiência para alavancar o meu processo, o meu desenvolvimento enquanto espírito imortal, essa é que é a superioridade que conta, porque é o que é integrado ao espírito e independente do personagem que vai morrer e acabar, quando eu, o espírito, retorno, a individualidade chega na dimensão espiritual, os valores, aquilo que ele conquistou, a forma como ele ampliou sua consciência, como ele se relacionava consigo mesmo, ampliando as suas conquistas, transformando e melhorando a si mesmo, auxiliando e transformando e auxiliando a transformar o outro através da sua vivência, do seu exemplo e melhorando o local onde ele estava inserido, ou seja, promovendo a melhora em si, no outro e no local onde está inserido. Essa é a conquista que vai levar. E isso é o que nós levamos de bagagem, que é a superioridade real, porque não é uma superioridade em relação ao outro, não é de estar num lugar melhor do que o outro, superior ao outro, mas superior a si mesmo, tendo aproveitado a experiência para se desenvolver, para ampliar sua consciência, para
alavancar o seu processo de desenvolvimento espiritual. Então não terá vergonha ao chegar lá, não se sentirá humilhado, não se sentirá ofendido, não sentirá inveja de alguém que utilizou a experiência reencarnatória dessa maneira e fez com que isso fosse positivo para o seu processo, porque fez boas escolhas, aproveitou os títulos, o poder, não que título, que poder, que isso não vá fazer com que o espírito amplie sua consciência, alavanque o seu processo, mas é a utilização desse poder, desse título. Qual o sentido que se dá a isso? Porque isso é apenas uma experiência que já pode ter sido vivida muitas e muitas outras vezes. Então, é o que a gente faz da experiência, trazendo isso como resultado para o espírito, para que o espírito caminhe, avance. É essa a superioridade real. Então, não vai ter vergonha, não vai ter humilhação, não vai ter inveja, porque independente da posição que eu estava, ou com ou sem poder ou títulos, ou com poder ou com títulos, eu utilizei isso a serviço do espírito imortal que eu sou, não valorizando o que era do personagem. O personagem é Sandra Naira, que representa o eu espírito, o espírito imortal que eu sou. Então, toda a minha experiência tem que ser para o que vai de valor para o espírito e não para o personagem Sandra Naira, que em um determinado momento não vai existir mais, porque o personagem morre. O espírito é imortal, mas o personagem não. O personagem, ele morre com o corpo físico. O corpo físico vai ficar aqui e o título, a nobreza e o poder vai ficar com ele. Eu, espírito, ao retornar, eu, individualidade, a dimensão espiritual, o que vai fazer com que essa superioridade real apareça são os valores, as conquistas, as habilidades integradas, aquilo que precisava ser transformado em mim e que eu transformei, as conquistas que eu precisava fazer de experiências anteriores que não tinham sido feitas e que eu utilizei essa experiência, esse aprendizado para alavancar o meu processo, para dar passos adiante no meu desenvolvimento enquanto espírito imortal, para cumprir a minha destinação, que é sair de simples e ignorante a puro espírito, que é sair de uma consciência embrionária, uma inteligência embrionária para a consciência plena, para a consciência crística. É essa a destinação dos espíritos. E é para isso que nós utilizamos as experiências reencarnatórias. O personagem vai nos representar para que nós alcancemos essa meta. Então, é avançar sempre. É a superioridade sobre si mesmo, através do bom aproveitamento das experiências que a dimensão material irá nos ofertar, independente de ser com ou sem poder, com ou sem títulos, é como as escolhas que eu faço farão integrar ao espírito que eu sou, que utiliza esse personagem de agora a serviço do meu crescimento, do meu desenvolvimento enquanto espírito imortal. Ok, gente? Nós vamos ficar por aqui hoje, porque afinal de contas, nós somos um grupo de estudos. Nós somos um grupo de leitura. Nós vamos refletir essa semana sobre essas duas perguntas, a 276 e a 277. E na semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, nós nos encontramos aqui nesse formato e de forma presencial na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. E quem estiver passando pela segunda-feira também, aproveita e vai para a doutrinária, reunião pública, conhecer a nossa casa. Então, nos encontramos aqui na próxima quarta, às 19 horas, para continuarmos
estudando as relações de além-túmulo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor possa sempre, Senhor, encontrar eco em nossos corações. O beijo hoje vai para a Jamile e, claro, um beijo no coração de todos e até a semana que vem.